Boa tarde, turma. Nós vamos então iniciar nossa aula de História e o tema da nossa aula de História hoje é Nos Caminhos Muitos Brasileiros, as migrações e a ocupação do território. Tá? Então, presta atenção na aula, depois eu vou colocar algumas ilustrações e algumas questões, tá? Vou ver se eu faço esse vídeo curtinho para a gente também não perder o fio da meada, tá bom? Bom, então o texto começa, né, falando um pouco sobre a formação do povo brasileiro. E ele diz o seguinte, que o povo brasileiro, né, ele se dá a partir de 3 grandes grupos populacionais. Você poderia me perguntar quais são? Então, eu respondo que os principais grupos são os indígenas, os europeus e os negros africanos. Tá? Então, esses 3 grupos populacionais, os indígenas, os europeus e os negros africanos, é que formam, né, que forma basicamente o povo brasileiro. Tá certo? E esse encontro se dá a partir da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Quando eles começam a ocupar o Brasil, né? Criando novos povos, novos povoados, novas atividades econômicas e por aí vai. Tá certo? Bom, só que quando os portugueses eles acabaram, quando eles chegam, né, aqui no Brasil, quando eles chegaram aqui no Brasil, o Brasil eles não encontraram o território brasileiro desabitado. Né? Aqui já havia os indígenas, então os indígenas já estavam aqui. Né? E essa relação inicial que eles tiveram, né, os portugueses, né, com os indígenas, a princípio foi pacífica. A princípio foi pacífica, né? Mas então eles trocavam algumas mercadorias, né? Então os portugueses trocavam algumas mercadorias com trabalho, então a coisa se dava razoavelmente tranquila. Entretanto, quando há um aumento, né, e a ampliação, né, dessa exploração da terra, das atividades, dessas novas atividades, né, em relação à terra, eles começam a escravizar os indígenas. E aí sim, aquela relação pacífica ela termina. E aí inicia-se uma relação muitas vezes de violência, de conflito, né? Que obrigavam muitas vezes os indígenas a fugir, né? Dos locais onde eles estavam sofrendo essa violência, né? Então, basicamente, né, essa relação ela começa pacífica e depois ela se torna violência. Quando há uma ampliação dessa exploração da terra, os indígenas acabam sendo escravizados, né, e também sofrendo violência, assim como os negros africanos. Bom, então, né, e o que ocorre com, vamos pensar assim, com a exploração de terra? Os indígenas, eles acabam, né, muitas vezes fugindo para o interior, né, porque a princípio os portugueses se localizam, né, eles começam a habitar o litoral, né, e os portugueses e os índios escravizados, eles começam a fugir para o interior do país, né. Entretanto, né, conforme também vai se ampliando essa exploração da terra, os portugueses também começam a ir para o interior. E aí novos conflitos vão surgindo, né? Mortes de indígenas, violência, né? Porque os portugueses estão explorando, né? E eles vão avançando, e conforme eles vão avançando, os indígenas vão, né, ficando cada vez mais, a situação territorial dos indígenas também vai se complicando, tá? Claro que alguns, né, se organizam em aldeias, muitos padres também ajudam os indígenas, assim, né? Mas é uma situação difícil para os indígenas, tá certo? Bom, aí o livro diz o seguinte, né? Mas por que os portugueses, né, a princípio se localizam, né, no litoral?
E a resposta é que fica mais fácil você transportar essa mercadoria para a Europa. Você tem um porto ali, um pequeno porto no litoral, né, fica mais fácil de você enviar a mercadoria para a Europa, né? Então, por exemplo, o açúcar, né, fica tudo mais fácil, né, que é a principal, né, por exemplo, o açúcar, que é a principal atividade, a cana-de-açúcar, né, que era utilizada para a produção de açúcar, né, essa produção, né, esse transporte, né, fica mais fácil, né, de você transportar, né, essa atividade, né, o fruto dessa atividade econômica para a Europa, porque você já está ali no porto, né, então fica mais fácil o transporte. Bom, gente, então, basicamente é isso que o livro fala, tá? Então eu vou colocar algumas ilustrações, depois eu coloco algumas questões e a gente faz uma nova discussão em sala de aula, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Acho que ficou clara a ideia da formação do povo brasileiro, né? Quais são os grupos populacionais, a relação inicial com os portugueses, que era uma relação pacífica, depois se torna violenta, eles são escravizados para o trabalho, né? E por aí vai, tá certo? Então, basicamente é isso, acho que as ideias principais são essas, tá? Então, agora vamos para a sala que vocês vão responder as duas questões. Então, vamos lá.